Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Eu queria estar compartilhando com vocês um texto. E antes da gente entrar nesse texto aqui, eu queria que você pensasse um pouco sobre toda essa situação que nós estamos vivendo hoje no mundo. E quando eu falo isso, você com certeza já sabe, né? Só olhar para o seu irmãozinho que está do seu lado, você vai perceber que ele está usando máscara. Né? Ou então você vai estar separado dele, você não vai estar mais junto dele. Mudou tudo. E isso com certeza deixa a gente, de certa forma, até preocupado, porque ninguém sabe dizer até onde vai isso. Se isso vai acabar ou se não vai, até onde vai. A gente não tem certeza de nada, ninguém tem certeza de nada. E esse texto Deus tem me trazido já há uns 6 meses atrás, e eu queria compartilhar com vocês agora. Um texto bem conhecido nosso, está lá em Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. É uma história que a gente já conhece aqui. Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Amém. Jesus, obrigado pela sua palavra, que é poderosa e eficaz. E é minha oração que nessa noite o Senhor traga a unção específica que o Senhor tem para essa noite. Obrigado pelo que aconteceu hoje no dia, em outra igreja que nós estivemos, ou o culto aqui que aconteceu. Mas nós precisamos daquilo que o Senhor tem para nós específico para essa noite. E minha oração é que meus amados venham sair daqui, Deus, com esse tocar do Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre a história dessa mulher, a mulher do fluxo de sangue. Essa história que todo mundo aqui, creio, já leu, ou já ouviu, ou já conhece de alguma forma. Eu queria que a gente parasse para pensar um pouco sobre algumas características sobre essa mulher. Primeira coisa interessante sobre essa mulher é que nos 3 evangelhos o nome dela não é mencionado. Se você for lá em Lucas, você vai procurar lá no capítulo 8, tem a mesma história, não vai falar sobre o nome dessa mulher. Tá? E fala que essa história aconteceu num vilarejo chamado Cafarnaum. Então eu imagino que essa mulher ela morava nesse vilarejo. E uma pessoa que mora num vilarejo, com certeza, por um bom tempo, ela vai começar a ser conhecida no seu contexto social. Então, se a gente for parar para pensar sobre qual era a situação dessa mulher, uma mulher que durante 12 anos vivia com um problema, com uma doença, e aonde ela também já tinha despendido todo o dinheiro que ela tinha, ela já tinha ido em vários médicos procurando ajuda e solução, e todas as vezes ela recebia o mesmo diagnóstico, não tem solução para você. E ela já tinha gastado tudo que ela tinha para fazer isso. E sempre ouvindo a mesma resposta. Essa mulher, com certeza, nesse vilarejo, Cafarnaum, ela com certeza ela já era conhecida. Outra coisa que eu queria que você prestasse atenção e entendesse um pouco era o contexto social da época dela. Primeira coisa, ela era uma mulher. No contexto social, no Oriente Médio, isso já é um ponto a menos para a pessoa, por ser mulher. Hoje ainda acontece, em alguns países é muito escancarado, outros como o Líbano é velado, mas existe. E fora isso, ela vivia num contexto da lei de Moisés. A lei de Moisés, ele dizia que a mulher que tivesse nesse período ela era considerada impura. Então, se você depois quiser ler lá em Levíticos, capítulo 15, verso 19, ele fala exatamente sobre isso. Deus lhe falou que a mulher que estivesse passando por esse período, ela era considerada impura.
Ou seja, o que pertencia a essa mulher era considerado impuro. Aonde ela estivesse era considerado impuro. No que ela tocasse era considerado impuro. Ainda bem que isso aconteceria só um período do mês. Mas no caso dela era 12 anos seguidos. E apesar disso, dela ser mulher, dela viver com essa doença e ser taxada como impura durante 12 anos, eu queria que você imaginasse como é que ela sofria por dentro dela. Porque ela não podia sair na rua, ela não podia estar no meio das pessoas, ela não podia esbarrar em ninguém. E as pessoas poderiam reconhecê-la, dizendo, olha, é a mulher lá do fluxo de sangue que acabou de esbarrar em mim. E ela é impura, e ela encostou em mim, ou seja, ela me contaminou. Ela sofreu o risco de ser apedrejada por causa disso. Então ela vivia com medo, um medo constante. Ela não tinha confiança nela mesma, ela não tinha confiança nos médicos, ela não conseguia enxergar um futuro, ela não conseguia nem planejar o que seria da vida dela dali para diante. Eu queria que você trouxesse agora essa situação que nós falamos aqui, que nós estamos vivendo hoje. Gente, quem consegue hoje planejar o que vai acontecer daqui a um mês? Fala para mim. Mediante a tudo que nós estamos vivendo. Quem gosta de planejar aí? Eu gosto de planejar, eu adoro. Cara, que difícil que foi quando aconteceu os lockdown, aconteceu tudo. Minha agenda caiu. Tudo que eu tinha planejado, tudo que a gente estava querendo fazer, nós tínhamos uma viagem marcada. Logo quando veio a pandemia. A gente já tinha comprado a passagem antecipado, porque quanto mais antecipado você comprar, mais barato você paga. A gente perdeu, porque teve que fechar. Lá no Líbano, quando veio o lockdown, o aeroporto ficou fechado, quanto tempo, amor? 3 meses fechado, ninguém entrava, ninguém saía do país. Pessoas querendo sair do Líbano ou querendo entrar no Líbano não podiam. Se a gente parar para pensar hoje, você não consegue planejar mais. O máximo que você consegue fazer é, não, daqui a uma semana, daqui a um mês, e mesmo assim pode ser que mude. Ninguém tem mais uma resposta para dizer para você assim, não, agora com as vacinas, com certeza vai amenizar. Que bom que você tem essa esperança. Eu também tenho. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe dizer se isso vai acontecer ou não. Então, eu começo a imaginar a mente dessa mulher aqui. Ela não podia fazer planos com ela. Ela não podia fazer planos para a vida dela. Porque ela não sabia nem se ela estaria viva. Ela não sabia nem se ela poderia, como ela estaria dali para frente. Outro contexto sobre essa mulher. Imagina as dores que essa mulher sofria. Imagina o tormento que ela suportava dia a dia. E imagina a vergonha que ela tinha. Eu imagino que para ela sair na rua, ela tinha que se cobrir toda, porque senão ela ia ser reconhecida. Ou eu imagino que para ela sair, ela tinha que pegar uma hora do dia onde não ia ter ninguém na rua. E até mesmo para você comprar alguma coisa no mercado e a pessoa te atender sem saber que é você. Ou seja, ela queria viver no anonimato. Esse era o contexto dessa mulher. Mas eu queria que você pensasse agora sobre essa história e o momento que essa história aconteceu. Essa história aconteceu quando Jesus chegou nesse vilarejo, Cafarnaum. E ele chegando, ele foi ao encontro dele, Jairo. E Jairo, ele estava nessa hora tentando falar para ele que a filha dele estava adoecida. E ele estava convidando Jesus a ir até onde estava a filha dele, para que ele fosse lá socorrer a filha dele. Então aconteceu exatamente nesse período. Jesus ele estava saindo do encontro de Jairo, indo até a casa de Jairo. E nesse trajeto foi aonde a mulher do fluxo de sangue encontrou Jesus. Agora, pensa comigo. Essa mulher que vivia tudo isso que eu acabei de falar para você, que tinha todo esse contexto social, todo esse contexto emocional e físico, ela de repente, a palavra de Deus fala que ela ouviu falar da fama de Jesus. Ou seja, naquele dia, o tudo ou nada aconteceu na vida dela. Porque ela avistou Jesus e ela falou, se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curada. Sabe o que eu posso trazer para nós hoje, nessa noite? A nossa vida, ela não pode mais ser contada a partir da vacina que você vai tomar ou deixar de tomar, a partir do presidente que vai tomar posse ou vai deixar de tomar posse,
A sua vida tem que começar a ser contada a partir do dia que você tocou a veste de Jesus. É quando a nossa vida ela começa a ser restaurada, não só no seu interior, mas no seu exterior também. Você vai entender isso mais adiante aqui. Eu imagino essa mulher olhando para Jesus. Eu imagino ela olhando lá, Jesus passando. E entre Jesus e ela, com certeza, havia uma multidão. Então, até para ela poder chegar até Jesus, ela tinha que passar por essa multidão. Ela tinha que sair da zona de conforto dela, passar no meio da multidão e encostar nas vestes de Jesus. Porque ela sabia que se ela encostasse, algo ia acontecer. Mas precisava acontecer uma atitude dela. E nessa noite eu creio que Jesus ele está passando na nossa frente. E ele está falando, filho, filha, pode vir me tocar. Só que às vezes você tem um gap. Você tem uma brecha entre você e Jesus. Alguma coisa pode estar tentando te impedir de tocar na veste de Jesus. Mas pastor, já aceitei Jesus. Sim, você já aceitou Jesus. Mas mesmo a gente tendo aceitado Jesus, muitas vezes nós não queremos ir até o mestre. Uma coisa que a gente estava percebendo, eu e a Érica, há um mês atrás, a gente estava ouvindo bastante isso, e a gente chegou num denominador comum nas nossas vidas, é que é muito fácil para o cristão, principalmente brasileiro, levar até Jesus as nossas enfermidades ou os nossos pecados. Por exemplo, você cometeu um pecado, você chega até Jesus e você confessa o seu pecado. Ou então você está doente, você chega até Jesus e lança até Ele a sua enfermidade. Mas você já notou como é difícil para nós entregarmos as nossas dores? E a dores que eu estou te falando é dor aqui dentro, dor emocional, dor no seu interior. Dores que muitas vezes a gente acha que, não, isso aqui ninguém precisa saber disso. Isso aqui eu consigo resolver. E nós não conseguimos. Por nós mesmos nós não conseguimos. E quantas vezes nós estamos carregando dores lá de trás ainda, e que vem nos afetando ainda hoje. Vou te dar um exemplo. Quando aconteceu o lockdown, você viu o número de pessoas que vieram se suicidar? Vocês perceberam o número de pessoas que vieram cair em depressão? Eram pessoas que já estavam carregando dores, há tempo atrás. Mas quando aconteceu algo dessa magnitude, eles não conseguiram se conter. E a palavra de Deus fala que Ele é o homem de dores. E Isaías diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Meu irmão, lança sobre Ele as suas dores. Lança sobre Ele toda a sua preocupação. Tudo aquilo que tem te afligido, lance sobre Jesus nessa noite. Toda preocupação de planejamento, lance sobre Jesus. Tudo que você não consegue vislumbrar daqui para frente, lance sobre Jesus. E Jesus ele te fala nessa noite, filho, você pode lançar sobre mim e você não vai se arrepender. Você pode tocar nas minhas vestes e você não vai se arrepender. É a promessa do nosso Senhor Jesus para nós. E eu fico imaginando essa mulher, o dia que ela tocou Jesus, o momento que ela tocou Jesus. Como eu falei, ela teve que passar por meio de uma multidão e chegar e encostar nas vestes do mestre. Só que algo interessante aconteceu, e eu queria te chamar a atenção sobre isso aqui. Vocês notam que Jesus, ele para o que está acontecendo, ele para o que está fazendo, no meio daquela multidão, ele para, ele olha para trás e ele pergunta, quem me tocou? Vocês percebem isso? Por que Jesus fez isso? Você consegue entender isso? Depois de muita oração, muito perguntar para Papai do Céu, e pensar cá com os meus botões, eu consigo entender uma coisa. Jesus ele é muito estrategista. E nesse momento, gente, pensa comigo. Quantas vezes Jesus já tinha passado no meio de várias multidões? A Bíblia não menciona para a gente quantas vezes, às vezes, uma pessoa só de esbarrar em Jesus foi curada, ou foi tocada, foi marcada. A gente vê alguns textos que dizem que Jesus apenas com falar dele, ele curou. Ou então, o que ele cuspiu, fez a lama, o cuspe dele curou ali o cego. Ou seja, quanto mais tocar em Jesus. Imagina quantas pessoas já tinham recebido maravilhas e maravilhas de milagres só de ter passado do lado de Jesus. E por que Jesus ele quis naquela hora parar tudo e querer saber quem havia tocado nele? Eu entendo o seguinte, lembra do contexto social que eu estava falando dessa mulher? Ela, no meio do contexto dela, ela era considerada como uma mulher impura, uma mulher não digna, uma mulher rejeitada, uma mulher que não tinha esperança nenhuma.
E eu creio que nessa hora que Jesus ele para e faz essa pergunta, ele quer mostrar para todo mundo que quando ele faz por completo. Ele não só cura e transforma por dentro, mas ele também faz isso no contexto social da pessoa. Todos tiveram que saber que porque ela tocou na veste do mestre, a vida dela foi transformada e ela foi liberta. Ela ficou pura. Outra coisa maravilhosa que a gente pode entender também, a lei de Moisés falava que se ela estivesse nesse período, no que ela tocasse, onde ela estivesse, se tornava impuro. Mas ela tocou no mestre, e quem ficou puro foi ela. Tu percebe isso? A matemática de Jesus é show de bola. Não é o contaminado que contamina, é o puro que contamina. Você está entendendo? Esse é o nosso Jesus. E eu queria que você pensasse um pouco sobre o que está acontecendo na sua vida hoje. Quantas promessas você recebeu do nosso Deus? Quantas promessas você recebeu de Jesus? E às vezes, por causa de toda a situação que nós estamos vivendo hoje, isso com certeza deve ter te desanimado, deve ter te feito parar e até mesmo pensar em não continuar. Não importa onde, às vezes no seu relacionamento, às vezes no seu trabalho, no seu ministério, nos seus estudos, eu não sei. Mas essa noite Jesus está falando uma coisa para você. Continua prosseguindo porque eu estou contigo. Se você quiser, eu vou com você. Eu imagino essa mulher encostando nas vestes de Jesus. E sabe o que mais me marcou? É que eu imagino essa mulher encostando nas vestes dele, sendo purificada, sendo transformada, sendo honrada no meio das pessoas. Eu imagino ela não querendo mais sair de perto de Jesus. Porque é isso que acontece quando você é marcado pelo Mestre. Você não quer mais deixar ele. Você quer andar do lado do Mestre. E eu creio que essa mulher começou a planejar a partir do que tinha acontecido com ela. Eu quero te trazer alguns testemunhos nessa noite. Como nós falamos, estamos 4 anos ali no Oriente Médio. E quando nós chegamos no Oriente Médio, a gente chegou com uma mentalidade ainda de igreja, de cristão de igreja brasileira. Como é que é isso, cristão de igreja brasileira? Vou te explicar. A gente está muito baseado em números. Por exemplo, a gente olha aqui um templo como esse, que não está cheio. Deve ter uns 20%, mais ou menos. Mais ou menos isso. Então você vai olhar e você vai visualizar um número. Você vai pensar, puxa, a igreja não está muito cheia. Ou então, de fazer um apelo depois do culto, as pessoas levantarem a mão, você fazer a conta ali. Ó. Tantas pessoas levantaram as mãos, aceitando a Jesus. No contexto de Oriente Médio, você não tem como fazer isso. A gente serve numa igreja que é um pouco maior que esse palco aqui, né, amor? Um pouquinho maior? A Eric é bom dos números, gente. Eu sou ruim. É até aí. É isso aí. E isso é uma mega church. Uma mega igreja lá. Você não vai ter igrejas grandes, cheias de gente. Você não vai ter isso. Outra coisa. 4 anos lá. Poxa, então André, você já viu muitas conversões. Não. Eu posso contar nos dedos quantas conversões eu vi. E ainda vai sobrar dedo. Porque eu não tenho como chegar para eles e fazer como nós fazemos aqui, de ter essa liberdade de usar a palavra Jesus e chegar e confessar o nome de Jesus ou falar sobre o nome de Jesus ali. Nós não temos como fazer isso. E literalmente você tem que depender única e exclusivamente do Espírito Santo, porque é Ele que vai convencer eles do pecado. E chega um momento da vida ministerial de um pastor, de um ser humano, que isso acaba te abalando. Você pensa assim, caramba, parece que tanta coisa para a gente fazer, tanta coisa para poder fazer, ter que fazer, mas parece que a gente não vê o resultado. Jesus, me mostra só uma coisinha, Jesus, só para edificar minha fé aqui, sabe? É aquela mentalidade brasileira. E eu lembro até que, por exemplo, meus pais, eles foram em maio lá nos visitar. E quando meu pai foi lá, meu pai já pegou o caminho mais que andado. E aí eu lembro que meu pai estava até falando, puxa, mas aí pode falar assim, que não sei o que lá e tal. Eu falei, não, pai, calma, né? Não é assim. A gente tem que ir por aqui, tem que tomar uns cafés sem açúcar. Lembra que eu falei na outra vez? Meu pai tomou café sem açúcar, né, pai? Viveu? Ele está vivo, hein? Tomar uns cafés sem açúcar,
Entendeu? Ter mais tempo de conversar, tempo de comunhão. E com o tempo, o próprio Espírito Santo vai conduzir ele até ele poder ouvir e o coração dele estar aberto para receber o nome de Jesus. E eu lembro que na outra vez que eu vim aqui, eu falei sobre o Talal. A filha do Talal, lembram dela? Que tinha um tumor no cérebro. Quando eu cheguei aqui, eu falei sobre ele, e nós, inclusive, nós oramos pela filha dele. E eu lembro que nós levantamos um clamor, e toda a igreja que nós tivemos há 2 anos atrás, aqui no Brasil, nós levantamos o clamor sobre a filha do Talal. E essa vez agora, antes da gente vir para o Brasil dessa vez, nós fomos lá na loja do Talal. Levei meu pai também. E ele pôde presenciar o Talal falar que o tumor da cabeça dela tinha sumido. E ela já tinha sido desenganada pelos médicos. Os médicos falaram para ela assim, para ele: olha, não adianta nenhum tratamento, não tem como operar, porque onde está alojado o tumor é muito difícil acesso, o olho dela já estava se fechando, não tem como. Meus irmãos, nós colocamos todo mundo para orar. E eu falei para ele assim, Talal, quando ele falou que ele estava decepcionado com Deus, eu falei assim, Talal, eu não sei nem o que te falar, mas eu vou te falar uma coisa. Eu quero orar para Jesus, porque eu creio no poder que o nome de Jesus tem. Eu não sei o que Jesus vai fazer pela sua filha. Eu não sei se ele vai curar ela. Eu não sei o que ele vai fazer. Mas a minha oração é pedir para que ele venha fazer o melhor para você e o melhor para ela. E meu irmão, Jesus foi fiel e curou aquela menina. A família dela está aberta a receber. Talal está muito mais aberta a receber o nome de Jesus. Ou seja, foram 4 anos. Não passei 12. Mas foram 4 anos. E a partir de agora eu posso começar a contar o que Jesus vai estar fazendo. O que Jesus começou a fazer. Mas um testemunho foi com o Mahmoud. Mahmoud também era um outro amigo que nós começamos a acompanhar ali. Ele fala português. E o Mahmoud, ele tem uma lojinha. Ele trabalha com o filho dele, o Ahmed. E o Ahmed, ele tem 20 e poucos anos. E o Ahmed, de repente, ele falou assim: pai, eu quero ir para o acampamento do Hezbollah para ser treinado por eles. Ele ia ficar 30 dias lá no acampamento do Hezbollah. E eu falei assim, aí o Mahmoud veio falar para mim que o Ahmed queria isso. Eu falei, mas como assim, cara? Você vai deixar seu filho fazer isso? Ele falou, a escolha dele, ele quer fazer isso, e é isso que ele quer fazer, e pronto, é melhor, é bom para ele isso. Eu falei, cara, mas e se o Hezbollah for lá atacar Israel, fazer alguma coisa, e teu filho vai ser convocado, e se ele morrer lá, é bom isso aí, é honra. É honra. Eu falei, o que sua mulher acha disso? Ela não gosta não, mas ela vai gostar. Desse jeito, assim. E eu fui conversar com o Ahmed. Ahmed, teu pai me falou, tu vai fazer isso? Ele, vou. Por quê, cara? Ele, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer, isso é bom, isso é honra para mim, e é isso que eu quero fazer. E o que você vai aprender lá, cara? Além de matar? Ele, vou aprender sobre o Corão, vou aprender sobre Mohammed, vou aprender sobre várias coisas, e eu vou crescer na minha fé, e vai ser bom para mim isso. Eu falei, então é o seguinte, cara. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Eu falei, é o seguinte, eu vou orar para Jesus. E eu creio que há poder no nome de Jesus. E você vai voltar, você vai desistir desse negócio. Aí ele fez assim para mim. Desse jeito. Eu falei, então beleza. Passou uma semana, voltei lá na loja, o Ahmed não estava lá. Falei com o Mahmoud, cadê seu filho? Está lá treinando com o Hezbollah. Falei, caramba, cara. E eu contei para ele o que eu tinha falado com ele, com o filho dele. Tu falou isso para ele? Eu falei, eu falei isso para ele, cara. Depois que você tem uma intimidade com a pessoa, você começa a falar o que você quer, né? E claro, direcionado pelo Espírito Santo também. Ele, cara, não sei se vai dar certo não. Eu falei, então espera. Na outra semana eu voltei lá, e quem me atendeu foi o Ahmed. Eu falei, e aí, Ahmed? Voltou antes? O que aconteceu? Acabou antes do treinamento? Ele, não, deu errado lá, e me desentendi com não sei quem, resolvi desistir, larguei e voltei. Você voltou? Voltei. Antes de acabar, eu fiz assim, para ele. Falei, rapaz, eu disse que ia orar para Jesus, e Jesus, ele ouviu meu clamor, cara. Porque eu amo a família de vocês, eu creio que Jesus tem algo específico para a família de vocês. E essa tem sido nossas orações. Eu creio que Jesus não vai deixar a gente esperar 12 anos para ver algo maravilhoso acontecer. Mas Ele está permitindo a gente ver a partir de agora. E eu quero te encorajar nessa noite a você olhar para dentro de você agora
E se há algo que ainda está te impedindo de prosseguir num próximo nível em direção a que Jesus trouxe para você, eu queria que você entregasse isso diante do Mestre. Eu queria que você tocasse no Mestre nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Amém? E eu queria te fazer um convite, onde você está mesmo. Onde você está mesmo. Se você ainda está pensando, ainda está carregando alguma dor, alguma dificuldade, se você ainda está vivendo algo que tem te impedido de prosseguir a caminhada com Cristo Jesus. Mesmo esse meu desafio é para você que já aceitou Jesus. Você que muitas vezes tenta resolver seus problemas, resolver algumas situações da sua vida por conta própria. Eu quero te dizer o seguinte, Jesus está dizendo, lança até mim. Se você não tem tido coragem, disposição de fazer isso, e você entende que você precisa fazer isso, quero te convidar a ficar de pé onde você está. E eu quero orar com você. Eu quero orar por você nessa noite. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Você não precisa olhar para o lado, nem saber quem está levantando, deixando de levantar. Isso é um desafio que eu estou fazendo e é algo muito pessoal. Você que às vezes está passando até por uma depressão hoje. E está difícil de sair dela. Eu quero te convidar também a ficar de pé nessa hora. Porque eu creio que você vai conseguir sair. E eu estou te falando isso por experiência própria. Eu vivi uma depressão, nível 1. Mas eu toquei nas vestes do Mestre. E algo aconteceu na minha vida. Só que é difícil. Às vezes você desanima. Mas Jesus, ele não desiste de nós. Aleluia. Pessoas se separaram, pessoas perderam familiares nessa pandemia. Pessoas estão vivendo lutos. Você que ainda está vivendo um luto, que está difícil de passar, superar esse luto, eu quero te convidar também a ficar de pé, eu quero orar por você também. É a hora de tocar nas vestes de Jesus. Eu quero orar contigo. Deus abençoe você. Amém. Aleluia. Feche seus olhos. Jesus, eu oro pelos meus amados que estão aqui, se colocaram de pé nessa noite. E num simbolismo de dizer que são totalmente dependentes de Ti. E minha oração, Deus, é que o Senhor venha, como o Senhor fez com aquela mulher naquele dia. E o Senhor venha trazer a restauração completa na vida dos meus amados. E venha encorajar meus amados a prosseguir, a perseverar e a não desistir. E meus amados, eles venham querer seguir mesmo em fé naquilo que o Senhor prometeu a cada um deles. Eu oro mesmo, Deus, para que o Senhor venha com o seu poder e com o seu amor que transforma o mundo, como nós cantamos nessa noite. E que esse amor venha, Deus, mesmo encher o coração e a vida deles. Agradecemos mesmo, Jesus, pelo poder do Senhor e pelo amor do Senhor e pela graça do Senhor, que nos alcança cada manhã, cada dia. Obrigado, Jesus, pela vida dos meus amados. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar.